Olá pessoal, Marco Rean aqui de volta com a nossa série Cidadania Alemã em 10 minutos. Lembrando que neste curso não é nenhuma promessa, né, de emitir passaporte em 10 minutos, né? A nossa série tem como objetivo ajudar, né, a entender, a resolver o teste Leben in Deutschland, tá? É aquele teste que você precisa fazer em caso de naturalização, né? Ou então mesmo quando você conclui o curso de integração, é necessário fazer então um teste de cidadania ou teste de política, né? E é exatamente este teste que nós estamos trabalhando aqui no curso, tá? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar 3 questões do teste, as questões 30, 31 e 32. Então não vamos perder tempo, vamos lá. Começamos então com a questão de número 30, tá? Vamos lá para a questão. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? Então, o que não é uma característica da nossa democracia, tá? No curso em si, desde a questão número 1 até agora, nós falamos bastante, né, em outras questões, né, bastante sobre, por exemplo, a Constituição alemã, chamada Grundgesetz, tá? Falamos bastante sobre democracia, tá? Então aqui, se você acompanhou, né, as aulas anteriores, então aqui vai ficar um pouco mais fácil. Talvez, né, o único cuidado que nós tenhamos que tomar aqui é a pegadinha, tá? Porque nós temos ali a palavra kein, que indica negação, tá? Então, não é uma característica democrática, tá bom? Vejamos então as alternativas. A primeira delas, regelmäßige Wahlen. Então, eleições regulares. Isto é, sim, uma característica de um país democrático, né? Normalmente, uma eleição, né, federal aí a cada 4 anos, tá? Ou intercalado, né? Isso é a possibilidade que o povo tem de escolher o seu representante, e isso é sim uma característica de um país democrático, tá? É bom falar, é bom comentar que na Alemanha, né, as eleições, elas não são obrigatórias como no Brasil, tá bom? Então, vai quem quer, participa quem quer, tá? Mas elas, obviamente, existem, né? E isso é um aspecto da democracia. Próxima alternativa, Presse-Zensur, tá? Presse é imprensa e censura é censura. Então, acho que aqui nós já encontramos a resposta, tá? Nós falamos bastante nas questões anteriores da palavra Meinungsfreiheit, que é liberdade de opinião, e nós também temos Pressefreiheit, que é liberdade de imprensa, quer dizer, a imprensa fala, né? Pode emitir a sua própria opinião, pode criticar o governo sem problema nenhum, né? Sem consequências nenhuma, e isso é uma característica democrática, tá bom? Então eu vou assinalar aqui já a resposta, mas a gente segue então. Eu comentei, acabei de comentar a palavra Meinungsfreiheit, então liberdade de opinião, não só, né, imprensa, mas também nós, né, os cidadãos, e verschiedene Parteien, são partidos diferentes. E, obviamente, que para que haja um debate, né, uma discussão, é necessário que haja diversos partidos políticos. Senão, se um partido só determina, então nós estamos falando aí de uma ditadura, tá bom? Então, resposta dada, não é, né, uma característica de um país democrático a censura à imprensa. Bom, se na questão anterior nós falamos que a existência de diversos partidos é uma característica de um país democrático, tá? Essa ideia vai nos ajudar agora a responder a questão número 31. Vamos lá. Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland. Então, a cooperação de partidos para a formação do governo chama-se na Alemanha. Então, vejamos, né? Para que partido seja eleito nas eleições, ele precisa de pelo menos 50% dos votos, certo? Então, digamos assim, um partido consiga
40% dos votos, que já é muito, tá? E aí ele precisa então de um sócio, precisa de um parceiro, tá? E aí a soma da votação dos 2 partidos, ela tem que ultrapassar então esse limite de 50%, tá bom? Então essa soma, tá? Essa junção de 2 partidos que passam a formar o governo é chamada de coalição, tá bom? Então tá aqui a resposta, uma coalição, tá? É a junção de 2 partidos para que o mais votado, né, o mais votado, seja eleito, mas depois ele não pode governar sozinho, esse partido, então os 2 partidos governam juntos, e aí há uma divisão, né, quem é o chanceler, quem são os ministros, né, qual ministro é nomeado de qual partido, aí há uma divisão feita então entre os partidos, mas normalmente o candidato do partido que recebeu, o maior número de votos é então o chanceler da Alemanha, tá certo? Bom, a palavra Einheit, que significa unidade, ela aparece bastante, né, nesse curso aqui também, mas mais no contexto histórico, né, da união ou unificação ou reunificação da Alemanha, tá? A palavra ministerium, como nós já sabemos em português, é um ministério, então não tem muito a ver, e a palavra Fraktion. Essa sim pode gerar uma certa confusão, porque Fraktion é a união de políticos, deputados dentro do parlamento, tá? Então, digamos aqui, nós temos um tema a ser discutido ou a ser aprovado, tá? E esse tema, quando 7 parlamentares, né, 7 deputados de um único partido, pelo menos 7, tá, se juntarem, para defender uma determinada causa, isso já é considerado uma fraction, tá? Então a palavra fraction é a união de, deputados dentro do parlamento, tá? Em prol, vamos dizer assim, de uma causa, enquanto que coalition é a união de 2 partidos para que haja um ganhador nas eleições na Alemanha. Bom, para responder a questão 32, a última da aula de hoje, a gente precisa ter um conhecimento um pouco mais denso do cenário, político e administrativo da Alemanha, tá? Eh, a gente fala bastante, né, dos chamados 3 poderes, tá? Tem o poder legislativo, tem o poder executivo e tem o poder judiciário, tá? Então são 3 poderes e na Alemanha também, tá? Na Alemanha nós temos também 3 poderes. Então é exatamente essa nossa questão, qual desses 4, tá, não é um poder, na Alemanha, tá bom? Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? O legislativo, né, a palavra legislativo, ela vem ali da palavra lei, tá certo? Então, nós temos um poder que cuida das leis, e ali nas alternativas, a primeira delas, chamada Gesetzgebung, tá? A palavra Gesetz é a palavra lei, e Gebung vem do verbo geben, que é o verbo dar. Tá? O executivo é aquele que executa as leis, tá? Então, é aquele que põe as leis em prática. Então, as leis estão no papel, e aí elas são colocadas, são executadas, tá? Quem faz isso é o governo. Então, das alternativas ali, a segunda é o governo, ou seja, die Regierung, ok? O judiciário é o poder que controla, tá? É o poder que observa se as leis estão sendo cumpridas. E aí, na última das alternativas, nós temos a palavra Recht, tá? E Recht é o direito. Então, isso me faz lembrar, tá? É a palavra do judiciário. Então, Rechtsprechung seria o poder, ou melhor, a tradução para poder judiciário. Então, o que sobrou é a imprensa. A imprensa, na Alemanha, é considerada livre, tá? Neutra, apartidária. Então, ela não faz parte, do
dos poderes, né, do Estado, que compõem o Estado, tá. Tem muita gente que fala que a imprensa seria o quarto poder, tá, seria o quarto poder, mas, por definição, ela não é considerada um poder do Estado, tá, ela é independente, tá bom? Então tá aqui a resposta de Prece. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Como sempre, vamos clicar em Nächste Aufgabe e nos vemos na próxima aula aqui no curso. Um forte abraço. Tschüss.